Então, assim, isso. Deu um estouro lá pra baixo, hein? Eu escutei. Voltou. Eita, vai ficar um corte da hora esse daí. Fala galera, hoje estamos aqui para fazer um bate-papo muito legal com um querido amigo e paciente aqui de Sorocaba. Ele que é personal trainer aí há vários anos e tem uma larga experiência aí com a parte de performance esportiva, principalmente hipertrofia feminina, pelo que eu entendo, do serviço dele. Estamos aqui com o Maicon França. Fala aí, Maicon. Prazer receber você aqui. Prazer. Você que é o primeiro entrevistado do começo aí desses episódios de podcast. Como está se sentindo de estar aqui? Que honra, né? Primeiro, Pode falar mais perto. primeiro eu queria falar que esse cara aqui, ó, é o físio que eu conheço mais preparado, mais foda de Sorocaba. Ô, que isso. As pessoas não conhecem o trabalho dele, mas assim, ele ainda tem uma certa limitação para a grande maioria em relação ao público que eu conheço. E isso, eu acho que deveria ser mais publicado, as pessoas deveriam conhecer você mais. Estamos trabalhando em cima disso. Por isso que eu sempre indico esse cara. Todas as vezes ele vai e resolve. Eu só vou indicar profissional que resolve, né? E me ajuda muito, porque todas as vezes que eu indico, eu recebo feedback positivo depois. Então, eu que queria agradecer pelo convite e pela nossa parceria, nossa amizade. Ô, graças a Deus aí a gente tem profissionais de confiança para indicar, né? Como você também. Sempre que eu recebi um cliente dele, também nunca a pessoa veio falando que aconteceu alguma coisa no treino. Sempre ele manda a pessoa para mim antes de dar um problema. Isso é algo que eu vejo que a maioria dos personagens acaba não percebendo e ele tem essa visão já, a pessoa começa a sentir uma dor, um desconforto. Ele fala, ó, dá uma passada lá antes que dê um problema, antes de uma lesão. Então isso é algo muito importante. Queria Sim, por isso que parabenizar eu fiz você os também. seus cursos, né? Fiz seus cursos para poder aprender e entender mais. Comigo, eu acho que o meu lado de lesão e tudo mais, eu aprendi muito com você. E tinha coisas que estavam na minha cara e eu não conseguia ver. Um exemplo do abdômen pela cicatriz. Eu tinha um certo conhecimento sobre isso, mas a gente meio que negligencia, esquece. E vai tocando. Eu, para mim, para treinar, dor para mim é normal. Todos os dias é dor direta. Então, por isso que eu não percebia certas coisas. E você foi o cara que foi lá e apontou, é isso e isso. Aí eu lá, E aí desgramado, resolveu. realmente muda o treino, né? Muda totalmente. Muda o desempenho, muda o sono, muda tudo, tudo, tudo. Bacana. Cara, mas estamos aqui para falar de você hoje. Vamos lá. Conta um pouco da sua história pra gente aí, você é formado em quê, especializado em quê, trabalha com o quê, quem é o Maicon, quais sonhos ele tinha quando era criança. Começa aí por essa parte de quando era criança. Tá, vamos lá. Ó. Primeiro eu vou estar tomando água toda hora aqui, porque hoje eu tenho que bater uma meta de uns 6 litros. Ontem foi o dia da refeição livre, eu já acordei com 2 quilos a mais, então acostume a tá tomando água. Vamos lá, o Maicon, ele era aquele cara gordinho, zoado na época da escola. O cara que não era aceito em certas rodinhas e que a atividade física sempre pratiquei, joguei muito futebol, embora fosse o cara mais ruim da escola, o último a ser escolhido. Quando eu tive o primeiro contato em conhecer a musculação, eu acho que para mim era tudo muito. Eu não tinha um ambiente onde fornecia informações. E antigamente era mais difícil de achar. Não tinha internet, não tinha nada. Então daí quando eu assisti aquele filme do Conan, assisti aqueles, né, tem aquele, Arnold Schwarzenegger. isso, cara, isso daí me despertava muito, muito interesse. Quando eu via o perfil do Arnold, olhava para aquele cara e falava assim, esse cara passa que ele tem muita disposição. Para ter um corpo desse, o cara tem que ter muita disposição. E ele mostrava ser um cara feliz, né? Um cara que, pô, em toda aquela condição,
A gente acreditava que atividade física era algo ruim, era algo desconfortável, que a gente evitava. Pô, ir até tal lugar a pé, fazer força, era falta Era um de. grande tabu também, né? Isso, exatamente. Mas ao mesmo tempo eu queria aquilo, eu olhava aquilo, admirava tudo mais. E por eu ser esse cara meio que excluído, procurei fazer, mais ou menos ali com 11 anos, eu procurei informações sobre, dentro das possibilidades que eu tinha. Fui fazer uma dieta, inventei uma dieta com as informações que eu tinha. Isso daí no ano de 11 anos, 2001, 2001. Você tinha 2001? 11 anos? 2001, nasci em 90, é isso, né? É pra ser. É, isso aí. Então Mas com daí, 11 anos você resolveu fazer dieta. resolvi fazer dieta. Porque eu entrei na academia com 11 anos também, mas não entendia nada de... Não tinha nem noção que existia dieta, que era... Não, enfim, eu sabia que eu tinha que emagrecer também. Então eu entendia Ah, tá, que que você tinha aquela questão que você era gordinho, né? isso, mas não era muito gordo também, tá? Era gordinho. Então daí eu comecei a fazer a minha dieta que eu inventava lá, comer menos, era difícil porque eu passava muita fome, então eu não tinha experiência nenhuma, né? Não tinha informação. Daí eu comecei a treinar. Comecei a fazer exercícios que eu aprendia com outras pessoas. Eu procurei depois informação. A academia no interior também era muito escassa, muito difícil. Então tinha só algumas. Então daí dentro do que eu podia, eu comecei a desenvolver um protocolo de treino em que eu fazia todos os dias exatamente a mesma coisa, entendeu? E um amigo do meu pai que gostava de musculação, mas já estava numa idade bem elevada. Eu não lembro que idade que ele tinha na época. Ele viu que eu gostava daquilo e ele tinha uns aparelhos na casa dele. Ele tinha uma barra com várias anilhas para montar, tinha um aparelho para fazer supino, um banco para fazer supino, não era o melhor, mas dava para fazer. Tinha um aparelho para fazer abdominal e tinha uma bike. E num belo dia eu tô lá em casa fazendo, um amigo do meu pai chega com um caminhão e fala: Toma, é para você. Nossa, Ué? foi a maior felicidade que eu tive. Te entregou uma academia. Entregou a academia. Eu fui lá, arrumei a garagem, tinha um espaço na garagem. Fui lá, montei lá, arranjei um rádio, coloquei lá e comecei a fazer todos os dias. Só que todos os dias eu fazia o mesmo treino, né? Então daí eu consegui emagrecer na academia, na escola. Virei referência. O pessoal começou a ver isso, né? Porque era diferente, era um tabu, ninguém acreditava que o cara ficou grande E porque por ele mais que... tomou alguma coisa. Não é porque exercício físico não fica assim. Porque o pessoal achava o quê? O cara que trabalha lá carregando saco de cimento não fica forte desse jeito. Entendeu? E aí vai pra academia, fica forte e tá fazendo alguma coisa esquisita. Sim. Então daí isso foi o início, né? Aí depois disso eu continuei treinando, fui aprendendo mais. Às vezes tinha algum parente que ia lá visitar e via isso, né? A minha família não gostava de jeito nenhum. Meus pais, eu fazia meio que escondido. Eu saía no horário escondido, ia lá, fazia, mas quando chegava meu pai, minha mãe me olhava com aquele olhar assim de julgamento. Mesmo negócio estando na sua casa Lá lá. em casa, exatamente. Eu olhava assim, meu Deus, o que esse Esse moleque tá cara tá fazendo? inventando. Entendeu? Então eu lutei no começo contra tudo isso, mas eu já acreditava nisso. E quando a gente sente um gostinho, eu acho que isso eu trago até hoje para os meus clientes. Quando você sente um gostinho da mudança, cara, Aí é que começa. não, você precisa sentir o gostinho da mudança e saber também identificar. Uhum. Eu Quando você falo, sente o gostinho da mudança, acabou. é exatamente isso que você falou mesmo. Quando eu comecei também com 11 anos. Eu nem imaginava que existia academia. Eu não pensava nessas coisas, sabe? Criança. Mas aí um amigo meu, o primo dele, que era bem mais velho, já começou academia e falou, viu, você precisa fazer academia que você tá muito magro e não sei o que. E eu era magro. Sim, Aí ele comentou comigo, falou, cara, a gente precisa ir pra academia. Meu primo começou lá, falou que a gente tem que ir pra academia também pra ficar forte. E, pô, o moleque sabe como é que é, né? Sempre assisti Goku, aí via o Arnold lá nos filmes e tudo mais. sim, Mesma coisa que você falou, sempre gostei, assim, daquela aparência de um homem forte, robusto. Eu falei, pô, vou ficar assim também, cara. A academia deve ser isso aí, então, sim. que vai acontecer comigo. Aí, via Hulk pra caramba.
Aí começamos, cara, e começamos cedo, e quando você começa cedo, qualquer coisa que você faz já dá diferença das outras crianças, né? Sim, Dos com outros certeza. adolescentes ali, né? E rápido, né? E rápido, porque de 11 para 14 já estava definido, entendeu? Sim, e a E, puberdade ajuda, né? Porque a fase, o ambiente hormonal e exato. tudo mais. Então 14 já estava definido, daí já dá diferença das Sim. outros adolescentes ali. Mas é isso aí que você falou mesmo. E eu esqueci de um detalhe. Eu fiz judô, eu entrei no judô. Eu já gostava de arte marcial, de atividade física. Eu entrei no judô com 6 anos. Com 6 anos. 6 anos. Eu fiz dos 6 aos 16. Cheguei na faixa roxa de judô. Competi algumas vezes, foram poucas, mas eu vi que só a prática do judô não era o que fornecia para eu ter a massa muscular, e mesmo assim era um gasto calórico, porém não era sustentável. Porque quando você dá outro estímulo para o músculo, ele tende a crescer. É diferente. Judô é cardio. Trabalha força, mas é cardio. Então, isso eu aprendi depois, mais à frente. Só que o que despertou da musculação foi ver pessoas que já faziam musculação próximo e que era diferente do que eu não via no judô. Inclusive, um dos meus professores de judô, o Murphy, né? Ele também me incentivou bastante. Sidney Crispim, o nome dele. Cara, cara, uma das mentes mais absurda, mais inabalável que eu já vi. Cara focado. E ele era muito forte, muito forte. Ele tinha, eu acho que E ele você tem era, você era de qual 1,65 m cidade nessa época? de Tupã, Tupã. Tupã, Nasceu em Tupã. em Tupã, cidade de Tupã, interior de São Paulo, área 14, região da Alta Paulista. E o professor era. De lá, ele é de lá, mas ele disputava campeonato mundialmente. Ele tinha 1,65 m de altura, pesava 100 quilos mais ou menos, muito forte, músculo, muito forte. Caramba, Aquele cara parrudo. retidão, retidão, mas era forte, forte. Eu lembro que ele fazia, eu lembro que era uma coisa muito absurda. Quando eu entrei na academia com 14 anos, quando me liberaram, né? Porque antigamente tinha esse tabu que não podia treinar, É, porque tava senão ia parar treinando de na crescer. casa. É, tinha Isso, ia isso parar de mesmo, verdade. crescer. E daí, com 14 anos, ele treinava lá. Eu chegava lá, olhava aqui o cara fazendo busca direta com 50 quilos. Ele fazia meio que roubando, porque ele fazia luta de Não, não tem braço como também. também, né? Sim, fazia luta de braço. Olhava assim e falava, meu Deus do céu, cara, que absurdo. Era um cara que, assim, demonstrava muita disciplina, muita mentalidade, entendeu? Foi uma pessoa que ensinou muito. Eu acho que trouxe isso pra mim de mentalidade e disciplina. E você olhar para uma pessoa que já foi muito longe, você cria aquilo como Você né, consegue atingir também, né? atingir, falar, pô, tô muito longe, porque olha o que que é possível aqui, né? Olha o que é possível. É que nem eu falava, falava pro meu amigo. Se tá ruim pra gente que tá treinando, imagina pra quem não tá. Exatamente. Exatamente, mano. Mas daí, beleza, você teve esse início seu com o judô, aí treinava na casa com os aparelhos que ganhou do parente lá, Sim, foi pra academia com 14. isso. O que que aconteceu na academia que despertou? Ou foi lá Aí, que você decidiu que ia ser personal ou... não, eu até então só gostava da prática, né? Aí daí foi passando, comecei a treinar, indo treinar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Aos poucos fui pegando conhecimento, vendo o quanto que foi diferente eu ir para uma academia, que é muito mais completo. Inclusive o que eu falo pro pessoal, treinar em casa dá resultado, só que é limitado. A academia é especialmente para aquilo. Você consegue variar estímulos, aumentar, né? Estímulos, consegue pegar mais peso, né? O pessoal gosta muito de falar que carga não é importante. Não, a carga ela é importante sim, só que outros pontos acho que vêm antes, né? Outros pontos vêm antes. Então na academia você consegue colocar mais carga, o aparelho vai te fornecer isso, um suporte. Então isso eu comecei já a entender já desde cedo. Depois disso, eu até mais ou menos longe, a academia, eu fiz esse tempo, a faculdade. A ideia da faculdade. Até então, cara, como que vai trabalhar com isso? Não tinha nada de referência a isso. Pra Na mim era o época não tinha lazer. nem vídeo direito, né, no Exato, YouTube. pra mim era o lazer. Não tinha internet. A internet de escada começou depois.
Tinha internet, mas lá no interior era tudo muito mais escasso, era tudo mais Aham. difícil. Você não conseguia ver, não tinha isso, enfim. Eu não lembro ao certo qual foi o ponto ali que eu comecei a pesquisar isso na internet. Mas eu lembro que quando começou a assistir os vídeos do Scarpelli, era o que O fornecia Scarpelli começou, né? pioneiro, né? Só na Scarpelli, zoeira, Forfeit Club, Renan Correia, Felipe Sardinha. Franco. Sardinha não, Ele começou bem depois, né? bem depois, Tinha o mas o Forfeit Sardinha eu Club. conheci ele muito tempo atrás. Ele foi em uma academia lá, Academia Corpus, onde eu estagiava, Olha, na época já da faculdade. Aí assim, acho que foi o primeiro contato que eu tive com um cara que era fisiculturista assim, foda. E você chegar e olhar, e caramba, o cara é foda, olha o olha o tamanhozinho nível do que o cara, a cara chegou. altura. Exato. Aí daí, assim, porque interior não tem, irmão. Não tem. Cidade de 70 mil habitantes. Tinha os outros fisiculturistas de lá, mas falar assim que era os caras foda, não tinha gente exatamente igual a gente vê hoje em dia, né? Então daí foi passando o tempo e eu acho que por volta ali, eu acho que 17, 18 anos, foi quando o meu primo começou a fazer educação física. Já foi no meu último ano da escola. Eu acho que foi isso. E daí ele começou a falar como que era a educação física. E eu fui ficando curioso, né? Porque eu achava, pô, só gosto de musculação. Ah, mas, viu, dá pra você trabalhar com isso, dá pra você fazer isso, dá pra ser isso e isso. Aí me interessou. De início, por meu pai trabalhar com fazenda, ter fazenda, essas coisas, eu sempre que pensei em ser veterinário, que é outra paixão que eu tenho, é animal, né? No geral, aí, qualquer animal, acho que pode perguntar qualquer nome, só não sei nome científico, mas o resto eu pesquiso muito. É algo que é meu, isso aí desde criança. Aham. Só que daí chegou veterinária, não sei, até comecei a cursar e depois parei, aí entrei para educação física. Chegou a começar a veterinária, então. Assim, e daí, não, desisti, vamos para educação física. Aí quando eu entrei na educação física, na faculdade eu conheci pessoas que me deram uma visão ainda mais além, né? Na época eu conheci o Amauri, ele já estava na faculdade, estudava com meu primo, e ele tinha algumas pessoas que ele conhecia aqui eu acho que acho que era de Cotia, a região ali do Granja Viana, é Cotia, né? Não conheço. E daí ele trabalhava numa academia lá. Ele era personal da Tiazinha, personal do Alexandre Frota. Na época, sem ter formação ainda, o cara nem estava formado, mas como ele era grande, O cara tinha não, experiência. 1,90 m de altura, o cara treinava monstro grande pra caramba. Naquela época era algo foda. O É, shape porque dele era não, fora do não era comum. qualquer um. Exato. Então daí ele passava autoridade e com isso ele já atendia essas pessoas. Ele ficou um tempo lá Mas e então você depois. deu sorte, na verdade, né, de pegar alguém que já tava no meio ali. Sim, eu, Porque eu, naquela eu época fiz acho de que tudo pra ter amizade com não o tinha, cara. até pouco tempo atrás, não tinha musculação na faculdade de educação física, né? Muito pouco. Ah, sim, lá atrás sim. Mas assim, na época que eu peguei, que foi o ano de. Ah, não lembro que ano que eu entrei. Eu lembro que eu me formei em 2012, então menos 4, 2 e 8. 2008. É isso aí, 18 anos. É que eu entrei na faculdade. Então, mas a faculdade de educação física não tinha um Ah, negócio não. específico de musculação, Hum. né? Tanto é que o meu ano foi o último ano de licenciatura plena. Depois disso é separado. Bacharel e licenciatura é separado. Aham. Então foi o último ano de licenciatura plena. Foram 4 anos e a grade de musculação era algo, das disciplinas que tinha Dos lá dentro. vários esportes que tinha lá. Exato, fiz tudo. Tudo, tudo, tudo. Atletismo, futsal. Dança. Não me pergunte, porque isso aí eu fazia para passar. Agora, o da musculação, eu nunca estudei para uma prova de musculação. Eu nunca estudei. Prova prática, nunca estudei para nada. Nunca precisei estudar. Porque eu já Já treinava. fazia. E eu era curioso. Eu queria saber o milagre e o santo. E eu sempre pesquisei isso daí. E a genética ruim, eu vi os outros caras começavam a treinar um pouco, tava maior que eu. Vai se ferrar, cara. Tinha que Genética dar, ruim. tinha que estar o dobro de Ué, esperto claro, mas para é porque eu falei, conseguir. pô, tem que agradecer pelo que eu tenho, né? Então daí foi isso. Aí eu fui desenvolvendo dentro da faculdade, fui aprendendo, fiz muitas amizades. O Amauri foi uma das pessoas que de início assim me ajudou bastante em relação a esse norte. Inclusive ele voltou lá, tá lá em Tupã agora. É um cara que assim tem uma experiência muito grande, né, em relação a isso. E na época eu perguntava muito, eu era muito de perguntar. Então fiz amizade com o cara, perguntava muito sobre isso. Ele ficava feliz em poder falar também, né? E assim,
Acho que isso pra mim, acho que foi muito importante. Cada fase aí de ir abrindo essa visão, né? Você conseguir ter essa visão, eu acho de extrema importância, acho que para qualquer profissão. Para que você faz aquilo? Então eu buscava um propósito e buscava também um destino, onde eu tinha que chegar com aquilo, né? Então, e aos poucos foi. E eu acreditava também muito sem ter, mesmo sem ter um ponto fixo, eu acreditava. Falava, não, vai aparecer Vai alguma dar, coisa alguma aqui. coisa vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que é muito importante mesmo essa parte, principalmente para quem vai começar a faculdade, eu acho que já devia buscar referência já, né? Sim, Porque eu fiquei muito tempo sem referência na faculdade. Então eu fiquei, tipo, os primeiros 2 anos eu sabia que eu queria trabalhar com quiropraxia e liberação, mas não sabia nem o que era, porque não sabia ninguém que fazia. sim. E aí fiquei muito sem referência. E eu vi aquelas matérias lá e falava, poxa, cara, o que que eu vou fazer aqui? Não é isso que eu queria aprender. E ficava. Só que eu usava tudo para melhorar ali os meus treinos, alguma coisa desse tipo. Sim, vai aparecendo essas surpresas aí, né? Aí por fim, tudo vai se encaminhando. Mas eu acho que se você tiver uma referência, você vai muito mais focado no que você quer, né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse referência, eu continuava assim mesmo. Foi o que... Treinar, eu queria treinar. Na época é o que tinha, né? Inclusive, na época da faculdade, eu trabalhava o dia inteiro. O meu pai foi aquela pessoa que, assim, ele aprendeu assim e ele passou isso pros filhos. O caráter ilibado do meu pai, ele acredita que se dá pela disciplina em relação ao trabalho. Se tem um tipo de pessoa que o meu pai não gosta, é de gente vagabunda. Então, para ele, trabalhar é a maior qualidade que existe no homem. Então, ele sempre pegou no meu pé para isso. Ele me acordava todos os dias muito cedo, eu dormia muito tarde, porque a faculdade não era exatamente lá na cidade e eu tinha que pegar ônibus. Voltava de Eu ônibus. chegava em casa meia-noite, no outro dia eu tinha que acordar 6 horas. Por mais que começasse 7 horas, ele acordava às 6. Disciplina. Disciplina. E daí eu ralava pra caramba. Aí daí eu trabalhava até umas 5 e alguma coisa. Chegava em casa, às vezes nem dava tempo de tomar banho, de jantar, só tomava banho e ia na correria. Tinha que tomar banho, né? Tinha que pegar Porque o ônibus no horário trabalhava certo. na roça, ia pra fazenda, fazia cerca, era mexer com boi o dia inteiro, entendeu? Vivia com a mão, tudo roxa de lepecide. Passar veneno no Passar boi. veneno em boi, era isso. Por mais que tivesse funcionário, meu pai, não, tem que fazer tudo, você tem que saber fazer tudo. Tem que andar a cavalo, andei a cavalo 25 anos da minha vida. Sabe andar bem, então. Andar, laçar, castrar animal, vacinar, fazer parto de Nem vaca. precisava fazer veterinário, então. Então, era isso que eu achava, eu falava, pô, mas já faz tudo, entendeu? Então a gente sabia tudo isso daí, então era na função. Além da construção, meu pai também tem a construtora e o material de construção, então daí tinha tudo isso que a gente tinha que agregar, eu e meus 2 irmãos. E ele colocava que era pros filhos fazerem, né? Então, daí, quando eu saía, só dava tempo de mal jantar, eu ia para a faculdade. Chegava na faculdade, eu tava morrendo de cansado e eu treinava durante o intervalo de 30 minutos da faculdade. Então, aí você ia pra faculdade. Então você trabalhou o dia todo, das No 6, sol, no das sol, 6 no até as sol, 5. no sol. Eu No era, eu sol. era dessa cor. Sai sem comer, vai pra faculdade. No intervalo que era pra você descansar e comer, você treinava. Treinava. Eu saía correndo, a faculdade era a academia que eu treinava era do lado. Era do lado do quarteirão, assim. Aí eu só saía daqui, dava a volta, ia lá e treinava. Eu Meia treinava meia horinha, hora. Não tinha, só voltava era pra esse tempo. aula. Não, chegava atrasado um pouco na aula sempre. É. E daí treinava. Ia lá e treinava e voltava. Aí daí o que acontecia? Eu ia embora pra casa, morrendo de fome, comia Igual um boi. igual um boi antes de dormir, acordava cansado todos os dias. Todo o tempo que dava, eu dormia. Se chegava o horário, dormia. De manhã, a gente vai trabalhar hoje em outra cidade. Vamos lá em outra cidade que vai ter que fazer isso. Tá bom, dormia. Era o tempo que eu tinha era para dormir. Não Então, tinha tempo de descanso, né? não tinha tempo de descanso. Final de Então, semana, mas ficar sem treinar não tinha como. Não, final de semana eu saía muito pouco. E outra coisa, meu pai sempre foi assim, ó, não dava nada de dinheiro pra gente, nada, nada. Era tudo pra conquistar e tudo muito limitado.
Então, daí, claro que ele investiu tudo. Hoje tem um patrimônio muito legal por conta da disciplina que ele teve em relação a isso. Porque nem para ele ele fazia em prol Da da família. família. Então, ele sempre investiu, sempre ficou comprando terra, comprando terra, comprando terra, mais terra, entra em dívida, investindo, investindo. E assim, então daí a gente tinha essa limitação. Então daí o whey que eu tinha, eu pedia pra minha mãe, né? Minha mãe pegava e fazia isso, brigava pra caramba, vai ficar tomando essas bombas. Depois que eu fui descobrir que o whey nem era tão importante assim, né? A creatina vem bem antes. Então, assim, não tinha informação. A informação que eu tinha, eu fazia isso. E daí, na época da faculdade, eu continuei. Na época da faculdade, eu pesava 64 quilos. 64? Eu lembro até hoje, eu fiquei um bom tempo em 64 Tá quilos. pesando quanto hoje? Ah, hoje eu pesei de manhã, não posso falar hoje porque deu rebote, né? Mas eu tô com Mas em 89. média. 89, 89? eu tava com 87, 89. Então era uma diferença assim Uma absurda. diferença absurda. Absurda. Se não tivesse treino, tava na mesma ainda. Não, tava na mesma, com certeza. Com certeza. E assim, muda totalmente, muda tudo. O treino moldou a pessoa que eu sou hoje. E daí foi quando, no último ano da faculdade, eu sofri o acidente, né? Aí daí eu sofri o acidente. Conta um pouco como é que foi, o que Ah, a aconteceu, questão das lesões, recuperação, né? lesões. Tá, vamos lá. Em 2011 eu sofri acidente. Foi o último ano meu da faculdade. E daí, foi dia 22 de janeiro de 2011. Eu tava. Vou contar sobre o acidente, né? Aham. Eu tava caminhando. Eu tava em uma vicinal que tem lá na cidade. Naquela época foi a febre do açaí. Não tinha açaí em todos os lugares, lá só tinha naquele lugar. Então daí era um pouco afastado da cidade. Era mais ou menos 1,5 km da cidade. E era caminho de uma vicinal que ia para outra cidade, ali do lado de Tupã. Então eu saía de lá, o lugar chamava-se Rancho do Suco. Eu não sei se é o mesmo nome, mas ainda existe lá. Então daí eu tava indo lá tomar açaí por volta das 10 da noite. Eu namorava na época, tava indo eu e a minha ex, né? A gente tava indo até lá. E tem um lugar que tem um top. Você não pode ultrapassar ali. Nem eu não tenho visão para ultrapassar e nem a outra pessoa. Então pista simples. Então eu tava indo próximo a isso. Vinha um carro na contramão, né? Normal. E do nada, eu tava indo perto desse top, surgiu um carro na contramão ultrapassando, porque eu acho que ele viu que tava o outro lado em alta velocidade. E quando eu vi, eu joguei para acostamento. Só que daí, eu não sei, o carro dele também perdeu uma das rodas, a roda traseira. Ele tinha feito um serviço de rebaixar e fez um serviço mal feito. Tanto é que a roda escapou. O carro bateu à frente, a roda de trás escapou. A gente não sabe dizer, Então os de, carros a- bateu de frente. de acordo com a perícia, o pior é que não. Porque eu joguei para o mesmo lado, ele jogou para o mesmo lado. Então ele bateu Ah, tá. exatamente no meu retrovisor. A frente do carro dele no meu retrovisor. Então eu freiei e ele, mesmo freando, ele empurrou meu carro de volta 30 metros. Deu do seu lado, O então. velocímetro travou a 140 por hora Dele? dele. Empurrou meu carro de volta, aí meu carro caiu numa ribanceira que tinha lá do lado. E você e a namorada dentro. Isso. Aí daí, enfim, aí eu não lembro de mais nada, né? Quer dizer, lembro de Acordou. algumas partes, alguns trechos ali ainda eu lembro. Que a hora que eu acordei, eu vi uma luz vermelha, né, da ambulância. Um rapaz falando comigo, que era o bombeiro. Ele entrou dentro do carro, eu tive que sair pela traseira, porque o carro tava com as rodas pra cima. Ele entrou pela traseira do carro, me abraçou e conseguiu me tirar de lá, porque o carro tava com perigo de incendiar, né? Então daí eu lembro, essa parte eu lembro. Ele conversando comigo, uma dor terrível, terrível. Nossa, acho que foi a pior situação da minha vida, né? E Com a sua. certeza, né? Com certeza foi a pior. Não imagino quantas outras você passou, mas deve Não, eu ser. acho que não existe. E a sua ex? A minha ex, o dela foi de boa. Não Ela que, pegou o lado dela, mas capotou, ela né? quebrou só o braço e trincou costela. E o seu? O meu foi fratura de Montega, né?
que é fratura com luxação de cotovelo, meu braço não dobra mais que isso. E também pronação, supinação, perdeu, né? Então, conforme bateu o carro aqui, esse osso, a una, quebrou, fraturou, e esse saiu fora do lugar. A forma que o rádio saiu fora do lugar, ele destruiu a articulação. A ponta dele destruiu a articulação. Então, por isso que eu perdi o movimento. Ele ficou fora do lugar, tá até hoje. Meu braço movimenta só pela una. O rádio, Então o rádio é fora do lugar. Ele não tem o rádio. Não, A cabeça do... o rádio fica inútil encaixe, aqui. Ele tá né? flutuante aqui dentro, né? Ele tá flutuante. Então, por isso que ele não vem mais. E aqui tem uma placa, né? Tem uma placa que foi... Pra juntar a una. Isso. Então, tem 11 parafusos aqui, né? Uma plaquinha daqui até aqui com 11 parafusos. Dá pra sentir aqui. Isso foi do braço. Na cabeça, traumatismo craniano. Ficou marca alguma coisa? Ficou. Aqui por a mão aqui dá pra sentir aqui, ó. Dá pra sentir. E o pior de todos, o pior foi a hemorragia. Porque quando ele bateu do meu lado, eu bati no volante. A barra de direção veio em direção ao meu abdômen. Então daí subiu. Você já viu uma barra de direção, né? Uhum. E, gente, é um ferro. Cara, é muito grosso. Entortou a barra de direção assim pra cima. Nossa. Entortou. Eu tinha a barra de direção lá em casa. Eu acho que tá lá no meu pai ainda. Não foi isso que você tirou foto uns tempos? Não, aquela lá foi o ferro do fêmur. É a haste do fêmur. E o fêmur teve fratura explosiva, né? Conforme eu tava segurando aqui com o pé, ele explodiu o meio do osso. Então ficou só o início do osso e o final. E o meio ficou fragmento. Então por isso que eu tive que usar a haste. Uhum. Então foi fratura de fêmur, fratura de Montega com luxação, né? Fratura com luxação do braço esquerdo, traumatismo craniano e o pior de todos, hemorragia. Hemorragia interna. Como eu sofri uma pancada muito forte no abdômen, rompeu vasos do músculo do abdômen. E daí eu sofri pelos dias. Por quê? De início, quando eu cheguei no hospital, eles não identificaram isso. Eles a preocupação é outra coisa. Isso, eles levaram como gravidade a perna. E como teve muito fragmento, eu tava perdendo muito sangue, eles achavam que era por conta da fratura da perna. Uhum. Então eu perdi 2,5 litros de sangue. Eu tomei 2,5 litros de sangue em bolsas, né? Sim. Então, só que assim, eu lembro que eu tava na UTI e o pessoal falava assim, a médica chegava e falava assim, oi, tudo bem? O que você tá sentindo? Aí eu falava, dói a minha barriga. Cara, eu quebrei tudo, dói a barriga. Tava dando a barriga. Eu lembro que ela falava assim, mas também a pancada que você levou, calma, que já fica bem. E eu preocupado, porque o que acontece quando você tá perdendo sangue? Vai embora, filho. Não, o batimento fica acelerado, porque o coração tenta suprir a necessidade da pressão sanguínea, tem um vazamento, vaza mais. E eu lembro que eu fico um pouco ansioso de lembrar. Eu lembro que eu ficava acelerado, de assim, cara, não vai passar isso, não vai passar. Eu fiquei um bom tempo sem dormir. E quando eu ficava muito apavorado, eu desmaiava. Entendeu? Então, acelerava. E sem entender nada. E eu falava assim, nossa, eu ficava lá no fundo, meu Deus, o que vai acontecer, entendeu? E 2 dias depois, né, que foi descoberta a hemorragia, tem o meu prontuário, eu podia ter trazido aqui pra mostrar, eu tenho ele lá em casa. 2 dias depois que descobriu a hemorragia. Então, quando descobriu, os meus pais tiveram que assinar um termo de último caso, eu não sei como é que é o nome disso, mas é uma cirurgia de realmente último caso. Daí eles assinaram o termo, aí daí meu pai pediu para um amigo dele, que era médico, que é médico ainda lá na cidade, para acompanhar a cirurgia. Ele acompanhou a cirurgia, mas quando foram abrir, já tinha estancado a hemorragia. Então daí por isso que ficou a cicatriz grande, que eles tiveram que tirar para lavar. Porque tava um monte de sangue sujo aqui solto, né, fora. E daí, o que acontece, Luquinha, quando tem algum vazamento, principalmente no abdômen? O que acontece? Em horas. Cara, a pessoa morre. Tem gente que em meia hora, com sangue fora, já foi. O meu foram 2 dias. Então, a explicação para isso, nenhum médico consegue explicar. Milagre.
Não, os médicos de lá até hoje são meu fã. Fala assim, nossa, esse cara aí nasceu de novo. Eu não acredito nisso daí. Entendeu? Então, foi bem difícil. Aí daí eu fiz 3 cirurgias em 10 dias, durante o período de 10 dias. Fiquei 17 dias na UTI. Depois fiquei um período no quarto, em observação. Depois eu saí, fui para casa, passei mal em casa, voltei para o hospital de novo. Né? Inclusive foi um dia assim, foi muito, muito marcante também para mim. Eu lembro que eu estava todo quebrado, né? Eu não podia andar de uma forma convencional. Então tinha que andar em maca, né? Pós-cirurgia, fiz a cirurgia da perna haste, fiz a cirurgia do braço e fiz a cirurgia do abdômen. Então tinha que ter todo o cuidado para pegar ali, né? Não estragar nada Não que fez, estragar né? nada. Então daí eu fiz. Eu acho que foram 2 dias depois. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal e comecei a vomitar. Ainda era sangue que tinha ficado, porque eu não tinha me alimentado. Quando eu cheguei em casa, a primeira vez que eu comi, chegou algo no meu estômago. Já Nossa, era um vômito horrível, preto. Daí eu comecei a passar mal. E daí meu pai pediu a ambulância para ir lá me buscar, né? Chegou rápido, isso era umas 11 da noite. Uma chuva terrível, terrível, muita chuva. Muita chuva. O carro tinha que andar devagar, a ambulância tinha que andar devagar porque não conseguia ver o caminho. Aquele dia eu falei, nossa, se eu não morrer hoje, não tipo, morre mais. não morre mais. Aí voltei pro hospital, aí daí, ainda bem que eles ficaram mais atentos, né, em relação à minha situação, fui fazer todos os exames, pronto. Aí daí fiquei bem, fiquei em observação mais um tempo, e depois voltei para casa. Fiquei esse período de cadeira de rodas, porque eu não podia andar, não tinha como Não andar podia com fazer muleta nem força. nada, isso, abdômen, fiquei 3 meses de... 3 meses de cadeira de roda. E depois de um tempo comecei a fazer fisioterapia, né? Fiquei um período sem ir na faculdade, mais ou menos ali 1 mês e meio, mais ou menos, porque as aulas nem tinham começado ainda, né? Então daí era fevereiro? Janeiro, 22 de janeiro. Então daí eu perdi o início, mas depois, mesmo de cadeira de rodas, eu continuei indo pra faculdade. Falei, tem que terminar, né? Então daí eu continuei indo pra faculdade. E fiz aquele ano completo de fisioterapia. Fiz 11 meses de fisioterapia. Aí passei por toda a fase, aprendi a andar de novo. Braço, sofri muito com o braço. Cara, acho que foi uma das coisas que eu mais sofri, assim, o braço era terrível. Só que ao mesmo tempo, sabe, uma coisa que me desanimava muito na época era de ouvir pessoas próximas, sem conhecimento. Ah, seu braço vai ficar assim mesmo. Cara, eu não aceitava de jeito nenhum. Não, não vai, não, para de falar. Que não mexia o braço. Não mexi o braço. Eu fiquei esse período todo falando que eu ia fazer aquilo. Não importa, eu vou fazer. Não importa, eu vou fazer. Continuei acreditando, eu vou ser otimista. É meu, o problema é meu, eu vou ter que me virar. E eu continuei. Aí daí, enfim, era pra eu ter mais limitação ainda no braço do que eu já tenho. Foi por Entendeu? conta de você não ter aceitado a Não situação. aceitei a situação. Doía. Não, mas doía assim, dor. Não, eu não tenho dor hoje. Do que eu já passei, eu não tenho dor hoje. Dor física, não. Foi absurdo. Eu Porque dormia, sabe o eu. que eu fazia de errado? De errado não, que eu fazia fora que as pessoas. Deu na minha cabeça que eu ia fazer, meu braço não esticava. Eu falei, gente, eu vou ficar com o braço desse jeito? Dançar quadrilha desse jeito assim, andar Ah, desse jeito? Cara, não tem como, eu vou esticar meu braço. Aí eu fui, arranjei uma anilhazinha daquela de areia de 1 quilo. Eu deitava no sofá, colocava pra dormir e deixava o braço esticando. Quando eu acordava, cara, era uma uma dor, dor. uma dor, uma dor. Falei, mas vai esticar, vai esticar. E esticou. Aí Nem que depois que seja eu, na marra, mas vai. sim, depois que eu voltei a treinar, aí daí foi aos poucos, fui adaptando. Médico nenhum liberou pra eu treinar. Médico nenhum liberou pra eu treinar. Ortopedista, então, não pode. Porque o médico, ele pensa de uma forma, é o seguinte, tem como você viver o resto da vida sem pisar numa academia. É bom você fazer? É bom, mas tem como você viver sem pisar numa academia. Pra que se expor ao Exato. risco? E eu procurei 3 médicos na época. Eu lembro que um médico lá de Presidente,
de Ribeirão Preto. São José do Rio Preto. Era especialista em cotovelo, ele disse a mesma coisa. O ortopedista que me operou disse a mesma coisa. Eu procurei um outro de Marília, que é bem conceituado, um senhor, que era muito conhecido. Ele disse exatamente a mesma coisa. Todos eles dizem, eles falaram que meu braço não ia voltar e que tinha que ficar nessa, enquanto eu tava na físio, tá? Que eu tinha que ficar nessa. Que se fosse pro meu braço esticar, ele tinha que serrar a ponta aqui do rádio, só que eu perderia 80% da força do braço. Perder força. Aí eu conversei com o fisioterapeuta e ele falou, não, vamos tentar? Vamos tentar? Aí digamos que eu moldei novamente esse braço aqui, entendeu? Então essa dor é constante, pra mim é constante, já virou normal. Eu acho Parte da que rotina. é um ponto até ruim, né, pro ser humano, eu acho, porque o ser humano consegue se acostumar com a dor. E quando eu tirei a haste da perna, porque depois de um tempo eu podia tirar. Como aí colocou a haste intra, né, ela sobrou um ponto, ela ficava uma ponta em cima do acetábulo. E calcificou isso daqui. Então, a elevação lateral da perna, tudo que eu fosse fazer doía. E eu acostumei com essa dor também. Quando eu tirei a haste, porque a haste resolveria tirar, eu tirei a haste do fêmur, aí eu percebi que eu sentia dor e eu não sabia. Aí eu senti um alívio terrível, né? Que eu tirei 2 anos depois, tirei a haste do fêmur. Tanto é que eu tenho ela em casa. Aham. E assim, todo esse processo foi importante para o meu aprendizado em relação a esforço, em relação à disciplina, em relação a querer. Sabe, quando eu vejo um cliente, um aluno, hoje eu tenho preguiça, não sei o quê, eu fico pensando assim, eu falo, nossa, como que pode, né, o ponto de vista do ser humano mudar totalmente, Por causa de uma experiência, né? exatamente. Eu acho que não justifica. Eu acho que treinar é um luxo. Você conseguir Presente, né? treinar, Você poder. exato. Eu também, eu acho que também a gente conviver com pessoas com limitação abre um pouco o nosso olho também, né? Abre, abre. Tanto é que eu falo até hoje. Eu fiquei pouco tempo de cadeira de rodas e eu sabia que eu ia voltar. Eu sabia que eu ia voltar a andar. Mas mesmo assim, cara, o cara para sobreviver e continuar sem andar é muito difícil. E não tem o que fazer, não tem alguém para ir lá e tirar de você isso aí. Não tem, acabou. Ou você faz, continua, se adapta Agradece pelo àquilo, que tem, agradece continua, pelo que tem, continua. ou entra numa depressão. Exatamente. Então eu acho que assim, as pessoas esquecem desse ponto. Elas nunca provaram nem um pouquinho do que é ficar sem fazer uma coisa simples, que é ir no banheiro sozinho. Exato. Entendeu? E isso é um negócio que eu até falo pra você, né? Sempre que a gente tenta lutar para que as pessoas façam a prevenção. Então, Porque a pessoa só vai exatamente. perceber a falta de saúde quando faltar. Exato. E a saúde não tem como, né? O carro, as pessoas acham que o carro, o relógio, a bolsa, a casa é o maior valor que ela tem. Não é, é o corpo. É o corpo. É o seu corpo, é É onde a você vai saúde. sobreviver pro resto da vida. Se não tiver bom aquilo, você Pode ter pode o perguntar melhor para carro, qualquer um. melhor casa, você não vai conseguir aproveitar nada. Sim, você trocaria o seu braço por uma Lamborghini? Cortar o seu braço aqui em cima por uma Lamborghini? É isso aí, acho que. Ela pensou demais. Tu cortaria? Não, não, pensei que você ia continuar. Ó. Então, não, eu praticamente assim, Não, nenhuma parte do meu corpo eu entregaria a troco de não coisa, tem bens como, materiais. exatamente. Eu acho que as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. O valor que tem o seu corpo, cuidar do seu corpo, né? E quando você fala em musculação, as pessoas acham que é só fisiculturismo, chegar à Estética, estética, mas não é. Dentro do geral é qualidade de vida, é manutenção. Massa muscular é totalmente é o escudo do corpo humano. É o escudo que você tem. Então eu lembro que na época, quando eu sofri acidente, eu pesava 80 e alguma coisa. Eu fui parar, quando eu subi a primeira vez em uma balança, eu pesava 50 quilos. Se não fosse a minha massa muscular, eu não estaria vivo. Se não fosse a massa muscular, eu não estaria vivo. massa muscular provavelmente protegeu muito do impacto que Exatamente. você Então, recebeu, né? assim, esse aprendizado que eu tive na prática, da pior forma, eu tento transmitir e passar isso para os meus clientes. Que assim, cara, não espera dar ruim, não espera ficar na situação pior para você valorizar o que você tem. Na boa, se você tem academia, você tem um carro para ir, tá chovendo,
Meu Deus, é essa a desculpa? Sabe? Por isso que eu pego tanto no pé. Eu acho que essa parte motivacional eu passo muito pros meus clientes, inclusive. Isso eu acho que é um. Da forma que você passou, fica bem claro que a pessoa não tem desculpa, né? Exato. E entra um ponto muito importante, né? Que E é bom que você é a referência disso aí, né? Exato. Fala, pô, cara, eu tô aqui Sim. sem o pedaço do braço, tô treinando, você tá. Então, vai ficar nessa. Então daí entra a parte em que o professor tem que ter moral para poder cobrar. Personal que não treina não tem moral. Personal que não treina não tem moral para cobrar. Ele não precisa ser um fisiculturista. Ele não precisa ser o cara mais shapeado. Mas treinar, ele precisa treinar. Tem que ter uma Porque, disciplina mínima ali, pelo menos. exatamente, mínimo. Personal que não treina sabe a metade. Porque, mas eu li. Não, você não É sabe. diferente, né? A prática é totalmente diferente. É diferente. Na prática, você aprende exatamente como é. Entendeu? Antes você lê, você fica escravo. A pessoa que só lê é escravo dos outros. É escravo do que o outro fala. Porque no final, quantas vezes você viu que o ovo é bom ou é ruim? O estudo aparece e mostra, é bom, é ruim. O azeite se aquecer, fica ruim, agora já não é mais. Então a ciência muitas vezes ela acaba variando porque são descobertas e eles acabam descobrindo que tem coisas novas que assim acreditava-se por conta daquele ponto de vista. Aí muda o ponto de vista e Mudou vê a que aquilo situação. mudou a situação. Então você precisa saber e vivenciar para você conseguir passar. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que não trabalho com fisiculturismo. Eu nunca competi, por mais que todas as vezes, o pessoal sabe que todas as vezes que eu falo, tal pessoa vai ganhar assim, 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 eu acerto todas. Cara, eu acho que eu não sei fisiculturismo, eu fico quieto. Eu não falo sobre fisiculturismo, porque eu não acompanho, eu não vivencio. Tem gente que faz muito mais, então eu prefiro conhecer a situação antes de poder falar. Na musculação eu me garanto. Na musculação para pessoas normais. Até para fisiculturista, em relação a treino, mas agora o fisiculturista envolve mais coisas que só a musculação. A preparação completa, A eu acho que é preparação muito completa mais complexo é do complexo. que só treino, só Exato. dieta. Eu falo porque eu quis fazer uma preparação para entender melhor. Sim, Aquela época que eu estava trabalhando mais com fisiculturismo, eu queria entender melhor o que o público passava em sim, cada fase. E, cara, eu passei um pouco, mas eu não fiz uma preparação igual os caras fazem. sim, E o pouco que eu passei, cara, é absurdo, assim. É sensação de morte. sim. O cara vai morrer. Você fala, meu, se eu não tomar água agora, eu vou perder a competição, mas eu posso morrer, tá Não, ligado? é um nível absurdo, eu acho que de mentalidade, né? O que as pessoas não entendem, acho que da musculação, acho isso muito importante falar. O fato de você vivenciar aquilo, de treinar de forma constante, saber sobre periodização, testar, fazer testes, tudo que eu passo para os meus clientes eu já testei antes. Eu testei em mim, eu aprendi diariamente com os meus clientes. E assim, cara, quantas vezes você já fez uma pesquisa, você ia viajar para algum lugar, você fez uma pesquisa, como que é aquele lugar, o que fazer lá e tudo mais, e quando você chega lá, é um pouco diferente do que você esperava, Ou totalmente ou diferente. totalmente diferente. Daí é isso que eu falo, por isso que você tem que estar lá para você ter a certeza. Aí daí você acredita, né? Então, personal que não treina não tem moral para cobrar e ele sabe pela metade. Muitas coisas sabe pela metade. Pode falar o que for, infelizmente é uma prática. É a mesma coisa você querer aprender a nadar lendo um livro. Como que você vai aprender? A hora que você entrar na água, a situação é diferente. Tem coisas que você vai aprender no dia a dia, que você vai conseguir transmitir aquilo para a pessoa. Eu acho que eu, dentro das minhas dificuldades, inclusive, eu sei como adaptar a certas situações, entendeu? Então, eu tive que viver tudo isso, inclusive do rompimento do peito. O rompimento do peito me ensinou muito em relação à lesão. Eu tinha noção, eu tinha informação, mas eu só aprendi realmente em relação à recuperação, tudo mais, depois que eu me machuquei. Isso que eu ia falar. O Maicon, por ele ter essas dificuldades, que para ele, na verdade, virou uma vantagem, porque ele teve mais gana de chegar onde ele queria.
ele é muito técnico no treino. Ele consegue variar ângulo de uma forma assim. Eu treinei algumas vezes com você, poucas vezes. Mas todas as vezes que eu treinei com ele, assim, é um estímulo totalmente diferente do que eu já tinha sentido. E todos os treinos foi um estímulo diferente. Por conta dessa capacidade dele identificar rapidamente o que o meu corpo é capaz de fazer e como eu faço melhor aquilo. Então, acho que é um ponto muito positivo que isso te trouxe. Sim. É uma vantagem sua que você teve que aprender a manipular os ângulos do seu corpo e você consegue fazer isso com as outras pessoas também. Sim, sim. Eu gosto de prestar muita atenção. O caso de resolver problemas, né? Eu falo que o meu trabalho é resolver problemas. Então, daí, o que a pessoa tem de dificuldade, aquilo tá bom, beleza. Por que que ela não desenvolve o peitoral superior? É uma região muito difícil de desenvolver, de ativar. Porque diariamente a gente não tem, a gente não usa o peitoral superior praticamente para nada. Trabalha, mas não especificamente ele. Então, daí, trabalhar peitoral superior, um exemplo. Cara, como fazer isso? Questão de postura, questão de ativação. É muito mais fácil você ativar o ombro, né? Aí tem lá, ensina-se que a fechar a escápula. Mas e mesmo assim, quando a pessoa fecha a escápula e não consegue ativar o peitoral superior? Não o fato só de sentir, mas você vê ali que ele tá desligado. A pessoa consegue solicitar mais aqui, ombro anterior, deltoide. Aí daí entra a parte em que eu presto atenção. Fulano, faz mais isso, aperta menos a mão. Imagina que você tá levantando o seu cotovelo, esquece o seu antebraço. Isso eu não aprendi em faculdade nenhuma. Isso daí eu Isso aprendi aí é fazendo. totalmente prático. É prática, não tem como. Então a prática, ela precisa E na ter, teoria vai sim. ser, roda o húmero, faz isso, aperta a mão. Acabou. Agora faz, não sentiu, e aí? Ó, um segredo do Deu errado a agachamento. teoria. Um exemplo do agachamento. Cara, imagina que você tá empurrando o chão. Você não tá abaixando e levantando. Imagina que você tá levantando o chão, tá empurrando o chão. Acabou, muda totalmente. Então, esses caminhos que são aí dentro do nosso cérebro em relação à consciência corporal, eles são desenvolvidos na prática, coisa que eu aprendi na prática, certo? Existe a parte mais rasa, que seria a superfície, em relação à descrição de como deve ser executado, e na hora da prática, a adaptação, né, faz toda a diferença. Tanto é que eu aprendo até hoje treinando. E as pessoas acham que é só simplesmente deitar num banco de supino, pegar lá e fazer Levantar e pra já cima e tá pra tudo baixo. certo. A musculação é tudo muito simples, o pessoal acha que é muito simples. Então não tem essa profundidade, eles não têm realmente noção do que é você saber ativar bem aquele músculo, ter consciência corporal, ter afinidade com aquele músculo ou grupo muscular para que ele consiga desenvolver. Caso contrário, vai ficar fazendo agachamento sem sentir glúteo, né? Vai fazer peitoral superior, só vai sentir ombro. Dois exemplos Isso só, né? assim, cara, eu acho que eu desenvolvi a consciência corporal porque tinha vezes que eu ia pra academia, cara, fone no ouvido e às vezes desligava o fone no ouvido pra ficar prestando atenção na textura da barra na minha mão, entendeu? Sim, Cara, eu vou me concentrar ao máximo cada respiração. Esse dia aqui eu vou concentrar cada respiração na minha força e sim, no meu treino. E eu ficava, cara, desligava tudo, esquecia quem tá em volta, cara, agarrava a barra assim, meu, textura da barra, eu ficava prestando atenção. sim, Aí puxava o ar, ia, fazia. Aí, de novo, soltava tudo, pegava. E assim, só que tinha muita gana de fazer as coisas, né? Agora, eu acho que a pessoa sem essa gana de querer evoluir no negócio, ela tem que ter um sim. personal para poder ajudar Ajudar. nessa parte de conscientizar. É por isso que muitos desistem, né? É porque se você não for lá e, Quem é que trabalha feliz sem vou receber o que fazer merece? 10 aqui e dar uma conversadinha, vou fazer mais 10 e vou fazer outro. Mas até é possível treinar assim, sabia? Sim, mas depois É que até você já possível, tem depois que você consciência já tem corporal. experiência, exatamente. Aí Exato. daí que nem eu Não, vejo. hoje se a gente pegar e for lá, sei lá, fazer 3 de 10 de bíceps, eu fadigo o bíceps do jeito que eu Sim, quiser. Mas no começo, cara, eu não tinha. Às vezes fazia bíceps e não sentia bíceps, sentia ombro. sim. E isso aí fui pegando, me concentrando onde eu queria. Mas é isso que falta para as pessoas, né? Tipo, querer aquilo ali realmente. Esse entendimento a maioria não tem, por isso que eles acham que atividade física é tão simples. E quando for a pessoa começa, quanto mais você conhece, mais você vê que você ainda precisa aprender mais. Exato.
E tem muito, em cada prática é muito. Então, por isso que é o que eu sempre falo. Se não vou dizer o personal, mas o profissional de educação física, ele faz tudo, ele não faz nada. Se ele é bom em tudo, ele não é bom em nada. É igual pato. Anda, corre, voa e nada. Não Nenhum faz nada. bem feito. Não faz bem feito Por isso que eu nada. já procurei a musculação, é musculação. Ah, o cara faz isso e dá aula de... Ele pode ter uma noção superficial. Isso aí todos nós temos, né? Da área Da saúde, da no geral, né? saúde e tudo mais. É tudo mais fácil de compreender quando você tem um domínio sobre Uma base, né? biologia, fisiologia. Então, aí tem uma base. Mas aprofundado, de forma aprofundada, é Não, muito É difícil. muito difícil. Porque leva muito tempo, leva muito aprendizado. Quantos cursos eu já fiz para aprender só isso? Às vezes você... 90% do curso você sabe, mas aqueles 10% agregou no seu conhecimento. Agregou, então é desse jeito. Depois de um tempo, E assim, fica mais difícil. que nem a gente tava conversando um pouco antes, né? Eu já devo ter uns 15 anos de treino. Tá certo que agora eu tô parado, mas Sim, devo ter uns 15 anos de treino aí brincando. E até hoje, cara, se você me falar, ô, vamos lá fazer um exercício, eu vou aprender alguma coisa, cara. sim, Por não, com conta de... certeza. E independente da pessoa que E eu você gosto de treina. treinar com pessoas que treinam mesmo sem ter formação nenhuma. Eu vou aprender com essa pessoa. Porque a hora que você corrige a pessoa também, você aprende. Aprende, com Porque você, certeza. pô, a pessoa tá errando nisso, aí você foi lá, ô, faz assim. Exatamente. Melhorou? Melhorou. Pô, talvez e se eu fizer daquele jeito também? Exatamente. Então eu também gosto de ter certeza. Então eu vou lá ver se realmente é aquilo. Eu converso com cada aluno, todo aluno que vai treinar, fulana, vai doer assim, assim, assim no terceiro dia por conta disso, disso, porque você tá passando por isso, isso e isso. Aí a pessoa fica assim, ó, boca aberta. Já sabe o que vai Ah, porque, acontecer. porra, é minha área, é a minha área, eu tenho que saber, entendeu? Então tem que ir a fundo. Então por isso que assim, E, eu cara, acho que cortando um pouco, na consultoria online, você consegue ter esse feeling também? Ou a é mais... distância, sim. Como que funciona? Tipo, Eu porque comecei a primeira vez. presencialmente você tá vendo como a pessoa executa. Sim. Agora online você não sabe como que a pessoa tá fazendo. Então, eu trabalho com consultoria desde 2012, mais ou menos. Eu trabalhei, treinei uma pessoa e ela gostava muito do meu trabalho já naquela época. E ela viajou e ela queria que eu continuasse montando os treinos dela. Então foi onde começou a consultoria. Então eu trabalho com consultoria desde 2012. E daí eu fui desenvolvendo, adaptando e melhorando métodos que mesmo à distância eu consigo fazer um teste e colher o feedback em relação àquilo, se está dando certo ou não. E que você já sabe que resultado vai dar. Isso, exatamente. Então, daí a consultoria é praticamente o mesmo trabalho que eu faço no presencial. Presencial, eu vou estar ali presente do lado da pessoa. Na consultoria, eu passo as orientações e a pessoa segue. Então, mesmo à distância, eu consigo ainda ter ótimos resultados, né? Porque o que as pessoas erram muito é achar que é execução. A execução envolve muita coisa que não é apenas amplitude. E as pessoas acham que é amplitude, a superfície, né? A maioria das pessoas acham que o principal da execução é amplitude e velocidade, né? Fazer lentinho. E não tem nada a ver com isso. A gente conhece vários fisiculturistas, inclusive, que não fazem a Não execução fazem do jeito que manda, o politicamente correto, politicamente. mas o cara desenvolveu. Ah, porque é bomba? Não, não é bomba. O cara sabe contrair aquele grupo muscular. O cara sabe contrair aquele músculo. E para ele é muito mais fácil ser daquele jeito. A genética dele ajuda também. É claro que, inclusive, se ele fizesse em uma amplitude maior, enfim, ele teria ótimos resultados. Mas às vezes o que limita ele cara, é fazer do jeito que você gosta. Fazer do jeito que você gosta. A musculação você precisa gostar também, né? Brent Warren faz daquele jeitão dele, pouco descanso. Dorian Yates faz esmagando, segura, esmaga, outra lenta. Ronnie Coleman fez com um monte de carga. Todos eles tiveram sucesso. E o que manda é a forma que ele vê aquilo, é a forma que, E a constância, é né? a constância, entendeu? É a constância, é outro conjunto que dá realmente o resultado, né?
A execução ela pode melhorar através de estímulos para consciência corporal. A amplitude vai melhorar a ativação muscular, vai fazer tudo, mas é por camadas que você precisa ensinar o aluno, né? Não dá pra pular degrau, né? Não dá, o que eu ensino para os meus alunos são por camadas, eu consigo fazer qualquer pessoa que não consegue executar o stiff, resolver isso em menos de 1 minuto. Porque você faz por camadas. Em menos de 1 minuto não, eu consigo fazer dentro de 2, 3 séries. Porque na primeira, fulano, foca nisso. A segunda, foca nisso, depois foca nisso. Não dá para eu passar todas as informações de início em uma série só, a pessoa não vai conseguir controlar. Não é fácil treinar, cara, não é fácil. Entendeu? As pessoas acham que é muito fácil. Então daí eu coloco por camadas, a pessoa vai lá, pum, resolve. Ai, nossa, eu consegui, não sei o quê. Caramba, meu. É isso que o profissional da área da saúde, né, deve fazer, entender a necessidade do seu cliente e assim conseguir resolver. Então, esse é o caso. Quantos profissionais da área da saúde, né, são ruins, igual toda a área, e quantos personagens não conseguem ajudar o cliente? Porque ele está respeitando o que está escrito ali. Não, fulano, você tem que continuar fazendo isso porque é assim o agachamento. Não, você tem que continuar fazendo assim. Mas e aí? Como que ele vai lá e fala, ó, fulano, faz isso? Não, agora prestando atenção, fala assim, ó, esmaga esse calcanhar no chão. Ó, a hora que você tá descendo, você não tá apontando o cotovelo pro chão. Viu? Desce um pouco menos, vamos fazer essa série com menos amplitude? Não tem problema, faz com menos amplitude. Pronto, ela pegou um pouco mais, ela fortaleceu um pouco mais, ela ganhou um pouco mais de confiança, daí eu busco uma maior amplitude. Então, essa evolução, a pessoa não já tem que começar fazendo já tudo do jeito que tem que fazer. Não tem nem como, né? Na verdade, não todos, mas assim, tem que entender a necessidade da pessoa, ler aquilo, conseguir interpretar aquilo e criar a forma de fazer a pessoa caminhar em relação ao progresso. Degrau a degrau, né? Degrau a degrau, senão não tem como. Você vai ralar a vida inteira e não vai conseguir, vai ficar limitado. Vai ficar preso na ficha de academia. Vai fortalecer, vai zoar totalmente a lombar, vai fortalecer uma parte específica do corpo, aí não vai entender por que o quadríceps Tá não treinando desenvolve. panturrilha e sente glúteo. Exato, exatamente. Então tem toda esse desenrolo que se faz aí e que as pessoas são totalmente diferentes. A musculação não muda, a dieta não muda, os alimentos vão continuar tendo exatamente as mesmas calorias, né? Existe dieta flexível, existe jejum, são várias estratégias. Existe B7, cluster 7, existe combinações de exercícios que o pessoal coloca que é o que deu resultado para ele, mas só que no fundo, o que muda são as pessoas. A musculação não muda. Aí Os que entra aparelhos vão ser sempre o mesmo. Aí que entra o feeling do profissional para saber, Exatamente. bom, para essa pessoa que eu vou colocar essa estratégia, esse exercício, essa pessoa que ela tá passando uma situação emocional, Eu às não vezes. consigo nem tomar água aqui, ó, com o braço não dobra. Então é exatamente isso. Tem que levar em consideração tudo a individualidade da pessoa, né? Quando eu olho para um cliente, seja à distância, seja presencial, eu faço várias perguntas e, assim, avaliando a forma que a pessoa treina, as fotos que ela me envia, a postura que ela tem, já vai me falar muito do que falta na vida dela. Então, daí, a maioria das vezes, até, cara, qualquer cliente minha vai falar. Eu vou olhar e vou falar, fulana, você não treina abdômen, você não faz alongamento pela forma, a postura que a pessoa anda, você tem o ombro rotacionado para frente porque você não faz esse tipo de exercício para mobilidade, você trabalha mais esse do que esse, entendeu? Então, assim... Só de bater o olho. Só de bater o olho. Então, eu já sei, ó, se ela quer desenvolver glúteo, se ela quer desenvolver mais glúteo, eu tô vendo que aqui, ó, a ativação dela tá ruim. Por quê? Olha a lombar dela como que tá forte. Entendeu? Sempre dá para refletir. Um caso que aconteceu recente e que eu sempre resolvo é de posterior da coxa. A panturrilha tá pequena. Cara, é uma relação absurda de posterior da coxa com panturrilha. É mesmo? É. Panturrilha pequena... Não necessariamente. Não. Mas assim, a pessoa que não treina panturrilha, ela não vai conseguir trabalhar bem posterior da coxa. São alguns casos que são mais específicos, mas vamos Nunca parei pra reparar nisso. Vamos falar da maioria.
É a parte posterior da coxa, não é? A panturrilha não faz parte? A parte ali dos côndilos, onde ela é ligada ali atrás do joelho. Ela ajuda, ela auxilia no movimento do posterior da coxa. Tanto que se você colocar o pé para baixo ou para cima dá diferença, né? Dá diferença. Então, daí aí entra outra parte, que é quadril flexionado e quadril estendido, que é a cadeira e a mesa, né? Então, a forma que você trabalha, a sequência que você trabalha faz toda a diferença. Então, daí a pessoa não entende por que que o posterior... é o stiff unilateral. Não, não é o stiff unilateral que vai resolver. Se aquele amiguinho que participa do mesmo movimento não tiver forte, ele não crescer junto, o outro não vai crescer, ele vai limitar o outro. Se eu não desenvolver meu ombro anterior e eu não criar força, eu não desenvolver força, eu não vou aumentar meu peitoral. Por quê? Porque eu não vou trabalhar os exercícios de peitoral de uma forma mais intensa. Porque um grupo, o exercício, dificilmente você vai trabalhar de forma isolada. A gente sabe que os isolados são limitados. E o grupo muscular, um depende do outro. Se você não fizer esse ajuste e esse acerto, você vai ficar limitado. É um conjunto, né? É um Tem que trabalhar conjunto. igual. Qual mulher que tem o glúteo grande, principalmente na parte superior do glúteo, que tem a lombar fraca? Não existe. Só se ela nasceu com uma genética. Vamos falar de bunda. Bunda, né? Bunda é a região. Glúteo é o músculo. Aham. Ela não vai ter um músculo forte. Entendeu? Então, tem todo esse equilíbrio para que a pessoa venha a ter qualidade de vida e consiga desenvolver aquele grupo muscular. Na consultoria é possível, só que assim, o que eu falo é que na consultoria às vezes demora mais um pouco, né? Por mais que a maioria das vezes eu consiga acertar, por conta de já estar trabalhando à distância, saber como me comunicar, como que eu pergunto isso para o cliente, porque se você perguntar de uma forma muito direta, ou a pessoa vai, nossa, eu sou muito ruim no que eu faço. Não, não Ela é não vai assim. falar a Não verdade. vai falar a verdade. Então, daí, assim, vamos fazer um teste disso daqui primeiro? Eu não falo porque o motivo lá na frente. Entendeu? Só faz o que eu falo. Acabou. Ah, mas por que isso? Porque não sei o que. Não, você tá perguntando demais. Já falo, né? É claro que cada cliente eu vou ali e falo, não, só faz isso. Acabou. Então, por isso, todas as pessoas que seguem eu consigo resolver, porque eu levo aquilo como uma obrigação. É o meu trabalho. Você me deu oportunidade, então deixa que eu vou resolver isso para você. Então, vai aos poucos, né? Quando eu passo uma série de 50 repetições, não é para hipertrofia. Hipertrofia, a gente sabe que é menos repetição, mais carga, mais cadência, tudo mais. As 50 repetições é para você melhorar sua consciência corporal. Treinar o para movimento, né? treinar o movimento. Quando você chega num nível absurdo de que você não está conseguindo nem executar direito, mas ainda falta 20 repetições, é onde você desenvolve aquela adaptação neural. Você dá um motivo pro seu corpo, se vira, melhora contrair essa região, velho. Vai ter que Entendeu? fazer, não tem jeito. Exatamente. Aí daí tem exercícios diretos à hipertrofia e os indiretos. Os indiretos é o que vão melhorar o que está faltando em você, para que você consiga melhorar nos exercícios que são melhores para hipertrofia, você consiga desenvolver melhor. Entendeu? Então, esses pontos, quando eu resolvo, é a distância, seja lá o que for, eu já tenho os meios, né, para fazer isso. Já sabe o que vai acontecer Exato. passando aquela sequência ali. Exato. Então, a avaliação é muito importante. É a avaliação que eu faço, entendeu? Através, às vezes, de uma conversa, tem coisa que eu já sei o que está acontecendo. Eu acho que uma boa avaliação é o principal, né? Exatamente. Se você errar na avaliação, errou em tudo já. Uhum. Como é que você vai consertar um negócio que você não identificou? Até porque, Lucas, treino e dieta, tem muito profissional que consegue entregar isso. Hoje em dia tem até inteligência artificial, vamos falar a Inteligência verdade. artificial, e aonde Você quer fazer isso aí por conta, você joga lá e já te fala. Não, e outra, tem totalmente uma qualidade de referências. Você entra tá lá, você vai baseado ver. nas referências de profissionais que colocaram ali na internet. Exatamente, sim. Só Mas que, e para se autoavaliar? As pessoas que se autoavaliam, Isso. elas erram. Elas erram que totalmente. geralmente a gente não vai pegar o nosso ponto fraco e falar, preciso melhorar isso. Porque é um negócio da cabeça que não Sim. quer que você melhore aquilo. Ele Exato. sabe que vai dar trabalho aquilo ali. Exato, porque também existem as crenças, né? Se você acreditar que só com bomba vai dar resultado, você vai treinar menos, meia boca. Você vai treinar desmotivado. Se você fez a vida inteira errado que eu digo assim, continuou insistindo sei lá, para desenvolver glúteo, eu pesquisei e o que ativa mais é a elevação pélvica, tá? E aí você faz elevação pélvica, búlgaro,
a tríade ali, né? Que o pessoal fala que geralmente é melhor para glúteo, segundo os estudos. Aí daí a pessoa vai e continua fazendo o mesmo. Continua fazendo, mas meu glúteo não desenvolve. Por quê? Cara, ela acha que tá certa. Porque ela leu e realmente tá certo. É que eles são os exercícios melhores. Só que ela tem que entender que ela precisa primeiro melhorar a consciência corporal. E para consciência corporal, muitas vezes não são os exercícios que são mais complexos, são os exercícios mais simples, né? A glúteo com caneleira funciona? Funciona, mas não diretamente para hipertrofia. Se for comparar ele com o agachamento, ele é muito inferior. Por quê? Porque é isolado. Aí daí você trabalha glúteo com caneleira, para quê? Para que você consiga melhorar a sua ativação do seu glúteo, aquela sua afinidade, né? O que eu falo que consciência corporal é o seguinte, se a pessoa é destra, ele tem mais afinidade com a mão direita, né? Você já tentou digitar com o celular com a mão esquerda? Tem que treinar mais do outro lado também. Exato, é por isso que você tem que aprender. A consciência corporal é isso. É você ter mais afinidade com aquela região onde você consiga solicitar melhor aquele músculo ou grupo muscular, né? Então, se você desenvolve isso, você melhora. A pessoa continua acreditando que ela está fazendo certo. Se ela tem essa crença, ela vai achar que é só bomba, ela vai achar que é só preenchimento. Então, daí entra quebrando essa crença. Como que eu vou fazer isso? Aí daí eu converso, avalio o aluno, vejo o que ele acha, não sei o quê. Viu? Vamos tentar fazer isso, né? Vejo se o aluno é mais emocional, se é visual. Como que eu vou motivar esse aluno? Como que eu vou conversar? Será que eu vou xingar ele de manhã o dia que ele não vai? Tem tudo isso, porque, né, claro, eu crio uma certa amizade para que eu consiga conquistar a confiança. O personal às vezes tá mais presente na vida da pessoa do que a própria família. Em alguns casos sim. Dependendo do caso. Sim, em alguns casos sim. E sem falar que quando entra a autoestima, o personal, quando eu consigo fornecer isso para a pessoa melhorar em relação ao corpo dela, como ela se vê, cara, isso daí é uma conquista. Tanto é que meus alunos, a maioria, né? Pode-se dizer que quase todos, a maioria dos meus alunos, os meus clientes, cara, onde me vê, nossa, me amam. Por quê? Porque eu consegui resolver algo que ninguém conseguiria de outra forma, entendeu? Então, assim, aí vem e agradece. Eu falo, mas gente, é só meu trabalho, né? É só o trabalho que eu faço. Então, assim, o que eu faço e faço bem feito, eu procuro desenvolver e melhorar a cada dia, né? Então, eu falo que sempre a adesão é mais importante de que só o treino e a dieta. Se a pessoa não quiser... Isso. Não, aí não tem como. Tem até um estudo que a parte saiu... dela, né? Eu não consigo fazer. Tem até um estudo que saiu recente para a questão de dor crônica. A adesão da pessoa no tratamento faz total diferença no resultado. Sim, com certeza. Porque se ela acredita que ela vai melhorar, ela vai melhorar. Não, com certeza. Ela vai estar mais afim de fazer os exercícios que você passar, vai estar acreditando mais no que você está fazendo. Agora, se ela já acredita que não tem solução, com certeza, que está presa àquele diagnóstico... O pessoal acha que é papo de coach, mas a crença muda muito como você faz algo. Tem gente que acredita que crossfit é melhor para secar do que a musculação. E na verdade é o gasto. É o gasto calórico e o equilíbrio que você tem, né? Então, se a pessoa acreditar, o fulano entrou na luta e secou. Eu quero fazer a luta porque a luta seca. Não é a luta que seca. Você fazia judô, exatamente, não mudava nada. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu identifico do cliente, eu faço essa adesão, essa preparação, e tem uma característica muito legal que todos os meus alunos de resultado, a maioria chega no final, aquele que não treinava, aquele que não gostava de treinar sai gostando. Porque tem um retorno. Se você faz errado, você não tem um retorno. Agora, se tem um retorno, a pessoa aprende a gostar. Ela não faz pelo processo, ela faz pelo resultado, pelo que aquilo proporciona para ela. Então, todos saem agradecendo. Você foi a pessoa que fez eu gostar da musculação. Isso daí eu tenho, inclusive tenho vídeos e tudo mais, o pessoal fez depoimento, colocou, e tem falando sobre isso, que gostou da musculação, por quê? Porque é a forma que eu ensinei, né? E eu tenho sempre uma escala de hábitos que são acrescentados em uma forma de prioridades. Então, daí eu não falo para a pessoa exatamente o que ela vai fazer, eu só vou conduzindo a situação. Então, daí faz isso, faz aquilo. Ó, faz isso agora. Não, vamos focar nisso agora, esquece a dieta. Não, é sério, pode esquecer a dieta, né? Porque todo mundo espera
que a partir de segunda eu vou fazer treino, dieta, vou acordar às 5 da manhã, vou correr tantos km, Vai fazer tudo, foco, força e fé. Não vai longe. faz 2 dias e acabou. O hábito, ele tem que criar um novo caminho no seu cérebro. Então, o hábito é acrescentado aos poucos. Pra Se vo- enraizar, né? Exato. Eu costumo falar que é um malabares. Se você vê uma pessoa fazendo malabares e você querer imitar ela, você não vai conseguir. Entendeu? Se há 3 bolinhas, não vai conseguir. Como que ele começou? Ele começou com uma só. Uma só. Tá, beleza. Aí agora, tá, conseguiu trocar de mão, tá indo bem? Acrescenta 2. Ele vai errar várias vezes, até conseguir com 2. Aí depois ele vai, 3. Aí daí ele consegue. Aí daí ele melhora. Aí ele vai, faca, tocha, e vai melhorando. Não é de uma vez do jeito que você vê. Quando você vê um cara que é foda no que faz, um fisiculturista que já treina e faz dieta, foi construído aos poucos, cara, aquilo ali. Entendeu? O fato de eu acordar, sei lá, tomar banho frio de manhã. Cara, mesmo no frio, é difícil, mas foi construído. Não é do nada que você vai começar, não. Você vai sofrer, vai ter as dificuldades, claro, tudo mais, mas assim, se você fizer de forma progressiva, você Vai dar consegue certo. chegar onde você quer, né? Tem aquela frase que o pessoal sempre fala da bike, como que você come uma bicicleta? Como come uma bicicleta? É, você tem que cortar ela em pedaço. Eu Então, tava tudo pensando que em é na vida, desmontar, mas... você tem que cortar tudo em pedaços. Então, é fracionado, as coisas Sim. são aos poucos. O hábito deve ser acrescentado aos poucos, entendeu? Coisas difíceis, né? O pessoal, igual quando eu posto resultado. Ah, mas só treino e dieta? Caramba, você acha Só fácil? treino e dieta. Você acha fácil, Isso só que a treino e gente tava dieta? falando que só de treino já é bastante coisa. Imagina a parte de dieta. Exatamente, é difícil, irmão, recusar as coisas e tudo mais. Ah, o fulano é disciplinado. Não, o fulano tem um objetivo Tem ali no gente que não consegue fundo. tomar 2 litros d'água no dia. Sim, ele já sentiu o gostinho daquele resultado. Então, por isso que ele sabe. Por isso que a pessoa tem que estar lá. A pessoa já teve que ter um resultado para poder falar, Eu para acho que isso poder aí é muito motivar. importante porque, por exemplo, a pessoa vai contratar você já tem um shape legal, ou já tem, pô, consegui conquistar tal coisa, ou tem ali uma rotina de treino que o pessoal fala, pô, o cara, talvez ele não tenha um shape, nossa, foda, Sim, mas ele tem uma rotina legal, pô, o cara tem hábitos legais, o cara segue uma vida sim, com hábitos legais. A pessoa, por mais que você fale pra ela, ó, vai demorar, mas você vai chegar, a pessoa ela fica muito mais motivada em aderir àquilo ali, sim, porque ela sabe que ela vai chegar, ela tá vendo o resultado na sim, frente dela. exato. Então, por mais que fale, É ó, o vai demorar um exemplo. ano pra você O chegar no que você exemplo é a quer. melhor forma de ensinar. E aí a pessoa olha assim e fala, bom, ele tá falando que vai demorar um ano, mas eu vou chegar. Exemplo, ó, igual eu falo, neurônio espelho. Tem gente que aprende vendo. O que ela vê você fazer, eu vou lá e demonstro o exercício e a pessoa faz. É mágico. O negócio é a pessoa tá fazendo errado, você vai lá, demonstra, a pessoa faz. Isso aí se dá por conta de neurônio espelho. E, inclusive, esses dias eu vi, o personal pediu, lá dentro da academia, pediu para outra pessoa demonstrar o exercício para aluna dele, porque ele não conseguia demonstrar por conta do sobrepeso. Aí daí, assim, o cara não treina. Pra ele não. O cara pode ser gordinho. Eu já vi muita gente gordinha que treina pra caramba, né? Mas o cara foi lá, foi demonstrar, ele não conseguia. Cara, é Qual sério. que é o exemplo que ele tá dando? Não, então, ele fica limitado em ensinar a pessoa através do exemplo. Ele não consegue, então é limitado. Então é muito raso, entendeu? O conhecimento que ele tem. Né? Ele não vivencia aquilo, né? O famoso skin the E game. talvez aquilo que a gente tava falando, a pessoa talvez não se... Como que eu posso dizer? Ela não entre dentro realmente daquela experiência que o cara Do quer passar pra universo. ela, naquele Aquele universo, universo. exato. Sim, porque é em outro Ah, mundo. poxa, se o cara que ensina isso não tá conseguindo fazer, O mundo da academia é um mundo diferente dos outros. É um mundo diferente porque eu... as pessoas excluem o rolê, elas têm outras prioridades que elas veem prazer naquilo, entendeu? Então, é outro ponto da minha consultoria. Eu vou mostrando aos poucos o porquê a pessoa tem que gostar daquilo. Se ela não gostar, ela não faz. Isso gera o ambiente para a pessoa, acabo sendo o ambiente da pessoa. Eu vou lá, eu mostro, eu faço, eu coloco lá para fazer todos os dias. Por que que eu posto dieta, o que eu faço todos os dias? Porque é dessa forma que eu vou conseguir passar a minha visão, o que eu faço para as pessoas e mostrar que é possível. É aquilo que eu te falei em relação ao profissional que tinha antes lá, o Amaury que me ajudou, onde eu consegui ter uma perspectiva de onde eu podia chegar.
né? Imagina você ter que passar fome sem saber o porquê, para onde você vai chegar. Imagina, ixi. E você tem que confirmar e fazer isso diariamente. Todos os dias você tem que receber esse estímulo. A motivação é praticamente isso, é motivo. Por que você vai fazer aquilo? Agora, se ela vive um ambiente ruim e o cara que acompanha ela, o personal, que seja não fazer isso, não souber trabalhar isso nela, ela vai deixar pra lá, irmão, porque o resultado demora, não é rápido o resultado, não. Não é em 21 dias, não é em 15 dias. O resultado é mais demorado, entendeu? Então, ter essa experiência de olhar pra pessoa, ver como que vai trabalhar com ela, se já vai colocar um treino mais pesado ou não, né? Faz total diferença Faz no total resultado dela. diferença no resultado. A adesão é mais importante do que o treino e a dieta em si. Como acrescentar isso na vida da pessoa. É muito mais importante. Cara, agora mudando totalmente de assunto, o que já aconteceu de mais bizarro dentro da sua profissão que você viu? Mais bizarro? Cara, alguma coisa assim que Várias. Teve várias Não, mas situações. o mais bizarro. Cara, difícil eu pensar agora. Ou mas- situação, ou alguma coisa que você viu. Ver tem com bastante coisa, né? Cada dia tu inventa alguma coisa na academia. Cara, agora você me pegou, hein, cara. Mais bizarro? Dá uma dica aí, vai. Não, sei lá, alguém fazendo algum exercício maluco lá que inventou. Algum tipo de dieta que perguntaram pra você se dá certo. Deve ter várias situações, diariamente né? são várias situações, né? Várias situações, inclusive, que envolvem as crenças, né? Eu já vi gente que falava que o glúteo dela era grande porque ela fazia esteira. Era na esteira que ela sentia, porque o glúteo estava grande, então daí, assim, o que envolve genética é complicado, né? A pessoa jura que é aquilo, mas no fundo ela não sabe, por isso que o conhecimento é tão importante. Eu já vi pessoas que juravam ter shape, né? Isso aí acontece bastante. Eu não preciso treinar. Não preciso treinar, mas aqui, olha como que eu sou. Não, e aquele que chega assim, não. Provavelmente acontece bastante, né? Com você que. Comigo nunca aconteceu, que sempre fui natural, né? Sim. Nunca fui tão grande. Mas Ah, aí a pessoa vê assim, não, eu quero ficar grande, mas não quero ficar não muito. assim, que nem você, assim. Cara, tem uma situação legal. Acho que de todas aí tem essa situação. Tive uma aluna, quando eu me mudei aqui para Sorocaba, eu trabalhei primeiro de instrutor numa academia de bairro. E eu trabalhei com uma aluna que ela teve câncer e ela retirou, quando ela tinha 13 anos, ela retirou parte do joelho, né? A patela dela, ela teve que retirar parte do fêmur e parte do quadríceps ali. Então, o início do movimento ela não tinha, ela só tinha o final, né? O finalzinho do movimento. Daí a gente sabe que o quadríceps é totalmente assim adaptável, né? Ele consegue realizar o movimento de uma forma, vamos falar aqui dos primeiros 30 graus, o mais responsável é um dos 4, depois, enfim, eu sabia que era adaptável isso. E daí, só que ela não sabia. E daí, assim, existia essa limitação, ela era uma pessoa muito séria, era uma pessoa muito assim infeliz com a situação e que do nada o joelho dela saía fora do lugar e ela caía, entendeu? Então daí assim eu vi isso como um desafio e por eu falar sobre meu trabalho, o que eu já passei antes, ela criou essa confiança em mim por conta disso. Daí a gente começou a trabalhar em cima dessa dificuldade que ela tinha. Trabalhei muito músculo estabilizador, ela já tinha treinado antes, mas não era igual. E aos poucos a gente foi adaptando o movimento para ela conseguir fazer. E aos poucos ela foi ganhando amplitude de força no movimento. Por quê? Porque ela aprendeu a contrair melhor o quadríceps, né? Então daí, com um determinado tempo, o joelho dela já não saía mais fora do lugar, ela não caía, ela já conseguia usar salto, porque ela, mesmo que ela não conseguia, ela usava, ela vivia, né? Aconteceu várias vezes dela cair e tudo mais, o pessoal dá risada, tudo. E assim, o pessoal não entende, né? As pessoas não entendem. Se ela não tem conhecimento do que está acontecendo, acho que a pessoa simplesmente caiu. E daí, assim, foi uma como que eu posso dizer assim, foi uma participação muito importante da minha vida na vida dela e que mudou totalmente. Então, era uma coisa, a situação mais difícil, Resultado. assim, resultado
deu resultado, mesmo a pessoa tendo todas as dificuldades. Ela perdeu 16 quilos na época, 16 quilos. Nossa. Ela mudou totalmente, virou outra pessoa, a energia dela, ela virou outra pessoa, entendeu? Então, assim, isso eu acho que foi uma das transformação situações, bizarra, né? foi uma das coisas, mas assim, não subiu em palco de fisiculturismo, não fez, Ah, não. mas foi, pra ela, foi um resultado Mudou muito totalmente a importante. vida da pessoa. Mudou totalmente a vida da pessoa, porque imagina só, para uma mulher, ela não conseguir pôr um salto, ela cair, ela não ter a estética da coxa do jeito que ela queria, porque ficaram cicatrizes, né, e tudo mais. Então, assim, uma das coisas que foi logo de cara e outros personagens não quiseram trabalhar com ela. Eu lembro que foi meio que, não que recusaram ela diretamente, mas a pessoa que indicou ela pra mim, que indicou eu pra ela, me contou isso, E entendeu? outras pessoas já não Porque queriam, realmente né? era difícil. Era um caso difícil. Exatamente. Desafiador. Então o fato de eu entrar, ganhar a confiança da pessoa e aos poucos respeitar o processo dela, né, acompanhar ali, ó, e caminhando junto com a pessoa em todo o processo, né, entender totalmente. Eu acho que isso faz total diferença, porque a maioria das vezes o cara só quer dar os 60 minutos de aula dele e ir embora. Por isso que eu chamo o meu de aula e não hora. Eu não trabalho por hora, eu trabalho por aula. Porque cada um vai ter uma necessidade diferente. Entendeu? Tem cliente que no início, se ele não fizer o cardio, se não ficar do lado dele, ele não vai fazer o cardio. Eu sei que ele precisa fazer, eu vou colocar lá e vou fazer. Eu cobro mais caro por quê? Porque acompanhamento não é a hora, eu não trabalho por hora. Né? Então, todo esse processo que a pessoa precisa, eu tenho que entender, tenho que pegar na mão da pessoa e ir lá e fazer. Então, esse eu acho que foi uma situação muito, assim, logo de início, que eu tive que enfrentar ali, que a gente conseguiu resolver o desafio e que, assim, mudou da água para o vinho realmente, assim, na vida da pessoa. Eu, principalmente por estar próximo, eu assisti tudo de perto, a família dela assistiu tudo de perto, então foi uma melhora, uma transformação. Então, talvez uma coisa assim mais bizarras que eu já vi, assim, bizarro não, de não resultado, ruim. Não, bizarro não precisa ser algo ruim, sim, né? De entendeu? resultado, né? Um Mas, resultado muito grande. Exatamente, aí daí o que reforça, que a musculação consegue sim mudar a vida da pessoa para melhor, né? Consegue mudar para melhor. Mudou a autoestima, mudou a relação dela com trabalho, família, porque é difícil, né? A pessoa passar o resto da vida ali em uma situação em que ela não sabe como resolver. Aí daí ela não sabe também qual profissional contratar para resolver. Isso de não saber resolver, acho que é o principal, né? É o principal. E se você... A gente precisa marcar outro dia, né? Pra gente terminar de conversar. Tem muita coisa para conversar, tem muito assunto. Mas vamos, para finalizar agora, se você pudesse, dentro do que você aplica no seu dia a dia, dentro do que você ensina para os seus alunos e alunas, você pudesse abrir a cabeça da pessoa, colocar um negocinho ali dentro e falar, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu gostaria que você fizesse, que eu faço também, o que você colocaria ali? Seria a mentalidade. A mentalidade, mas especificamente o quê? Então, a mentalidade é um pouco complexa ali, mas existe o ponto de vista de se ver as coisas. Entendeu? Se você vê um exemplo, se você vê o exercício como um exato sacrifício, né, a pessoa pode estar treinando de forma diferente. Se a pessoa vê isso como uma punição, ela vai realmente, ela não vai se dedicar. E ela vai ficar desejando aquilo. Então, esse meio de você conseguir adequar a mentalidade da pessoa, identificar isso daí em relação ao ambiente, em relação a sei lá o que for, ela vai se portar diferente na situação e isso vai dar resultado. O problema maior é quando a pessoa acha que ela está fazendo certo, ela jura por Deus que está fazendo certo e não está. Não enxerga. Não enxerga. O difícil é fazer a pessoa enxergar que ela precisa, ó, fulano, se você quer crescer muito, você vai ter que fazer um off. Ah, mas eu que não queria perder o abdômen. O abdômen perder a qualidade de pele. Cara, infelizmente não tem como. Você acrescentar essa mentalidade, né? Por isso que envolve muita coisa.
Então, assim, mudar o ponto de vista da pessoa. Falar, fulano, olha daqui, ó. Não, Se pudesse colocar alguma coisa direto na cabeça, acabou, é só isso que precisa. É só isso que precisa. realmente. É só isso. Se a gente for pensar em Se relação... mudar o jeito que a pessoa vê. Então, é o ponto de vista. Então, assim, o Michael é coach. Não, não é coach. É que, na verdade, não sei, pode falar que é coach, não sei. Mas, cara, se você não conseguir ver isso de uma forma diferente, você, sei lá, de início, a pessoa não vai ter resultado estético, mas ela vai dormir melhor, ela vai, né? Tanto é que para acrescentar um hábito na vida da pessoa, demora de 16 a 262 dias. O que vai determinar se ela vai acrescentar esse hábito na vida dela de forma mais rápida vai ser como ela identifica a recompensa daquilo. Então, já tô tendo a recompensa de dormir melhor. Já tenho mais disposição. Eu não perdi peso, mas as roupas já estão mais folgadas no corpo. Eu já tá vestindo melhor. E se a pessoa foca totalmente ali no abdômen, fica vendo aquilo, eu quero perder gordura da barriga, que é a última coisa que perde, né? Gordura da barriga. Cara, vai chegar um ponto que ela vai desistir, ela não vai fazer aquilo, ela vai fazer esteira para perder gordura da barriga, ela vai tomar suco detox para perder gordura da barriga, e sendo que na verdade ela precisa primeiro antes, massa muscular, ela tem que primeiro antes cuidar do geral, da rotina. O sono é muito importante, as pessoas negligenciam o básico. Então, a mentalidade em relação a ponto de vista. Você vê o que é necessário, é isso que eu faço, né? Chego lá e falo, começa a avaliação ali por uma sequência. Isso, como que é o seu sono, como que é isso, como que é não sei o quê. Entendeu? Então, essa mentalidade, ver como a pessoa enxerga aquilo, vai fazer total diferença pro resultado. Isso daí vai acho que para qualquer coisa da vida, né? Em relação a dinheiro, em relação ao seu trabalho, né? E se as pessoas são limitadas, né? Se a pessoa acredita que aquilo é certo, ela vai continuar fazendo e pronto, acabou. Quantas pessoas têm o seu jeitão de ir lá treinar, de pegar e fazer? Um tiozão, você pega um tiozão daquele lá, vai treinar com um tiozão daquele lá. É isso aqui porque é isso e isso que dá resultado e não sei o quê. Não é exatamente aquilo, né? Muitas vezes não é exatamente, mas não tem como você tirar aquilo da cabeça dele. Entendeu? Então, assim, abrir a mente. Por isso que também eu procuro estudar ao máximo, pesquisar ao máximo e manter a mente aberta, até mesmo para pessoas que são iniciantes na musculação, porque elas têm algo a nos ensinar. Então, você ter a mente aberta para aprender isso, né? Então, se acrescentasse isso na cabeça das pessoas, acabou. O Marçal fala do código. Ele não está errado, isso aí são os códigos. Os códigos, realmente. Exatamente, entendeu? É bíblico isso, que os seus pensamentos, a forma que você pensa, muda totalmente a visão que você tem para o mundo. Você nunca vai ser feliz se você não souber observar aquilo que você já tem de benefício. Isso é ponto de vista. Se você não mudar o ponto de vista, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que isso daí seria o melhor. Para a pessoa conseguir ter resultado na musculação, ser feliz com os resultados, ou compreender que ela não vai chegar a lugar nenhum em relação à competição. Porque competição envolve genética. Se o cara não tem genética, ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Vai passar a vida inteira sofrendo ali, tentando, não vai ganhar. Vai bater sempre na trave. Vai bater na trave, não vai ganhar, entendeu? Então, assim, isso... Deu um estouro pra baixo, hein? Eu escutei. Voltou. Eita, vai ficar um corte da hora esse daí. Tem que continuar aqui, daí. Sim. Tá, vamos lá. Vamos continuar só ali agora. Agora que desligou tudo. Não sei nem se salvou o áudio, mas tem o áudio dali. Tá, vamos lá. Né? Tomara que tenha salvo. Não, a porta bateu. Gente, tivemos um pequeno imprevisto aqui. Alguém bateu num poste. Tomara que não tenha acontecido nada. Mas é isso. Marco, queria agradecer mais uma vez você veio aí. Espero que tenha gostado. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais vezes. Sim. Que tem muito assunto pra gente conversar. A área da saúde é enorme. E eu vou buscar estar sempre trazendo aí pessoas como o Maicon. O próprio Maicon vai voltar outras vezes aqui pra gente falar de outros assuntos. Sim, bora lá. E agregar cada vez mais no conhecimento da população para que todos saibam como se tratar, como a gente comentou aqui. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas e não sabem o que fazer. Então, Às vezes não sabe nem qual profissional buscar para resolver aquele problema, Exato. né?
Então, acho que um pouco também é falta da gente, nós profissionais da área da saúde, divulgar mais. Sim. Acho que todo conhecimento é válido e sempre vai ter alguma coisa para acrescentar. Cara, mais uma vez, obrigado por você, prazer ter Eu que você. agradeço pelo convite. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Deixem seus comentários aí, dúvidas. Sigam, qual que é o seu Instagram? Maicon_Franca. MAICON. Isso aí, sigam ele lá. Compartilhem com os amigos que estiver precisando aí de uma motivação, de pegar alguma dica que a gente falou aqui. E, de resto, Deus abençoe todos vocês e próxima vez a gente vai trazer outros episódios também Com mais falando conteúdo. com mais conteúdo aí para vocês sobre a área da saúde e dicas do que a gente faz aí no dia a dia.